Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre de olho nas principais movimentações do mercado de fundos imobiliários, e hoje vou estar compartilhando com vocês a carteira do Itaú, que ele acabou recomendando aí para os seus investidores de fundos imobiliários. Eu tive acesso e vou estar compartilhando com vocês. Lembrando que o objetivo não é a gente copiar a carteira do Itaú, porque é uma carteira recomendada para os clientes, mas ver qual é o tipo de tendência, ou seja, o que eles estão pensando aí no curto prazo como grande oportunidade. E o primeiro fundo que aparece aqui na carteira é justamente o HGRU11, ou seja, um fundo de renda urbana, ou seja, um fundo que tem como característica possuir imóveis espalhados dentro de grandes centros urbanos. Eles recomendam exposição de 7,5% da carteira de fundos imobiliários. Este fundo tem uma taxa de administração aí de 0,7% ao ano, ou seja, muito boa diante do retorno que o HGRU11 tem dado para os seus investidores. Lembrando que no mês de dezembro sempre tem um dividendo extraordinário do HGRU11. Por quê? Porque as lojas vendem muito no final do ano. Então, o HGRU11 ele distribui dois dividendos no meio do ano e no final do ano são dois dividendos extraordinários. Agora, saindo de renda urbana, ele aposta o Itaú no HSML11, que ele é um fundo de shopping. Ele sugere um peso também de 7,5%. O fundo que tem pagado aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 11,6%, ou seja, bem acima aí da taxa Selic, porque você deve se lembrar que aqui nós não temos desconto no imposto de renda. Ele é um fundo que tem um patrimônio aí, ou seja, um valor de mercado de 1,7 bi e que se encontra agora com um bom desconto aí de 23%, mas tem uma taxa de administração acima de 1%, ou seja, uma taxa de administração bem acima do que é esperado, porque se nós olharmos o XPML11, que é um fundo que nós podemos considerar bem melhor do que o HSML11, porque o HSML11 ele é um fundo de shopping de crescimento. Já o XPML11 é um fundo de shopping consolidado. Ele sugere colocar 7,5% da carteira. Ele pagou um dividend yield de 11%, tem um valor de mercado de 5,6 bilhões e está com desconto de 14%, ou seja, um dos maiores descontos atualmente. E além disso, ele tem uma taxa de administração muito baixa, somente de 0,75%, né? O próximo fundo é o BRCO11, que é um fundo de galpões logísticos. Também recomenda um peso de 7,5%, um dividendo de 10,4% nos últimos 12 meses, tem um valor de mercado de 1,6 bi e está com um desconto bem interessante, 16%, mas tem uma taxa de administração acima de 1%, certo? Depois nós temos o LBVI11, o fundo aí da VBI, também de galpões logísticos. Ele sugere uma taxa de exposição de 7,5% da carteira, tem um dividend yield atualizado de 10,2%, tem um valor de mercado de 1,6 bi e está com um desconto bem interessante de 22% e tem uma taxa de administração até interessante, mas já se aproximando de 1%, né? Ou seja, bem próximo aí de 1% ao mês. Também ele sugere o KNRI11, um fundo híbrido, um fundo aí bem interessante, sugere uma exposição de 7,5%, um dividendo de 9,1%, só que o KNRI ele é um fundo híbrido, né?
E o que acontece? Assim que as cotas sobem, esse dividendo ele cai, certo? Então ele bate ali 7,5%, 8%. Então talvez seja um dos melhores momentos para comprar KNRI11, até porque, como ele está com preço sobre o valor patrimonial de 0,82, ele está pela primeira vez com um desconto de 18%. No entanto, tem uma das maiores taxas de administração do mercado, na casa de 1,25%, certo? KNRI, ele é um fundo muito bom. O problema dele é que o dividendo dele é abaixo da média, certo? Ele caiu 18% para pagar um dividendo de 9% ao ano. Então, quando ele está sobre o seu preço no valor patrimonial na casa de 1, esse dividendo vai cair para 7, né? E um dividendo de 7% ele é muito, mas muito baixo, porque até com a queda de 18%, ele está pagando dividendo de 9%. E isso é ruim, porque quando o fundo cai, a tendência é o dividendo aumentar. Aqui o dividendo KNRI11 aumentando deu 9%, né? Ou seja, quando a cota cai, o dividendo sobe proporcionalmente, mas não sobe tanto, ou seja, vai para 9,1. 9,1 você conseguia comprar outros fundos aí híbridos ali no pico, eles muito caros, mesmo assim você conseguia um dividendo de 9%. Significa que ele tem uma excelente qualidade, ou seja, quem compra essas cotas não vende, mas o ruim é para você que deseja entrar agora. Nós temos o PVBI11, que é um dos poucos fundos de lajes corporativas que entram, sugere uma exposição de 8,5%, ele tem um dividendo de 8,9%, né, bem baixo, ele está com patrimônio de 2 bilhões e está com um desconto bem interessante aí para você que é investidor, está com um desconto aí de 28%, né, na verdade 29%, se nós formos olhar, está com um desconto bem interessante. É isso mesmo, de 29%, né? Um desconto de 29%, só que qual é o problema dele? Ele tem uma excelente localização, mas o segmento de lajes corporativas é o que tem mais dificuldade para se recuperar. Nós temos RBRP11, que ele é um fundo misto, ele sugere uma exposição de 6,5%, paga um dividendo de 13%, ele, agora que foi a primeira vez que ele alcançou um patrimônio de 600 milhões e está com um desconto aqui de quase 35%, né? E tem uma taxa de administração que pode bater até 1,18%, certo? O próximo fundo que foi indicado é o CANIP11, que é um fundo de papel da Quineia. Ele sugere uma exposição aí de 10% da carteira, tem um dividend yield anualizado de 11,9%, ele tem um valor de mercado de 7,3 bilhões e ele se encontra aí com um desconto de 3% e tem uma taxa de administração de 1% ao ano, ou seja, bem acessível. O próximo fundo é o HGCR11, que ele é um fundo de papel, onde sugere uma exposição de 10%, né? O HGCR11 ele tem uma parte indexada à inflação e tem uma parte indexada ao CDI e uma taxa de administração de 0,8%. O próximo fundo que foi recomendado é o KNHY11, que ele também é um fundo de papel, onde ele sugere uma exposição na casa de 10%, tem um dividend yield analisado de 12,3%, ou seja, bem interessante. Tem um patrimônio de 2,9 bilhões e ele se encontra acima do seu valor patrimonial, porque como ele é um fundo high yield, ele tem pagado bastante nos momentos tanto de Selic alta como também de inflação alta. E para fechar o nosso vídeo, nós vamos falar sobre o KNCR11, que ele é um fundo de papel, sugere-se uma exposição de 10%, tem uma taxa de administração acima de 1%
e é um fundo que tem ficado caro no último período, porque a carteira dele é 100% CDI. Como a carteira dele é 100% CDI, ele acaba se beneficiando bastante em período de Selic alta, certo? Então ele acaba entregando aí um excelente retorno para você que é investidor, certo? Então essa é a carteira recomendada de fundos imobiliários do Banco Itaú. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O objetivo do vídeo não é vocês estarem copiando a carteira do Banco Itaú, mas vocês só estarem observando tendências, ou seja, movimentações do mercado, que nós podemos observar. Existe uma parte da carteira que tem investido principalmente em fundos de tijolo, mas ele tem concentrado aqui, como nós podemos observar, uma boa parte da carteira, em torno aproximadamente 40%, principalmente em papel, certo? Como no final do ano e início de janeiro você tem uma subida da inflação, então o Banco Itaú tem sugerido aí colocar fundo de tijolos na carteira para você ganhar tanto no dividendo como também você ganhar na valorização, certo? Então espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vocês que não são seguidores aqui do canal, seguem aí o nosso canal, né? Acompanhem os conteúdos. Inclusive nós temos conteúdos sobre cada um desses fundos e até o nosso próximo vídeo.